Olá, gente, estou aqui de volta, professora Val Alves. Nós estamos aqui no terceiro módulo da nossa disciplina Práticas Pedagógicas para o Ensino com Pessoas com Condutas, típicas. Bom, nesses dois primeiros módulos, eu tentei trazer para vocês informações sobre esse transtorno, a quais pudesse, de certa forma, trazer conhecimentos sobre as características, sobre as causas, sobre o que realmente denomina e algumas intervenções, que possam ser usadas dentro desse transtorno. Mas a nossa disciplina, ela tem o nome Práticas Pedagógicas. Dentro dessas práticas pedagógicas, nos leva à reflexão de como agir com esse aluno, com esse sujeito que traz aí a síndrome, ou seja, que traz um transtorno de conduta. Nesse sentido, no segundo módulo, eu trouxe algumas intervenções, inclusive está disponível no material para vocês, essas intervenções que podem ser usadas dentro do espaço escolar. E trouxe vários exemplos de comportamentos que pode ser, que a gente pode usar ele como base para começar a observar e mais analisar esses espaços. Bom, quando se fala em prática pedagógica, a gente nos leva a refletir sobre avaliação, sobre as estratégias que envolvem as atividades, sobre esse contexto pedagógico, que é um grande desafio quando a gente fala da questão curricular, quando a gente fala dessa questão realmente de planejamento. É claro que uma criança que traz aí transtorno de conduta típicas, ela realmente ela vai necessitar desse profissional, ou seja, desses educandos que se encontram nesse espaço, realmente estratégias e intervenções essas que estejam voltadas para as suas necessidades. Sabemos, a partir do que aprendemos e compreendemos, que esse sujeito apresenta aí prejuízos bem significativos dentro do contexto acadêmico. A partir disso, se faz necessário realmente, claro que isso vai depender de cada sujeito, de cada dificuldade que assim ele vai trazer dentro da sua área comportamental, dentro da sua área acadêmica, você construir realmente, de como é que eu vou avaliar, de que forma eu posso trazer o interesse, a motivação, a atenção e a concentração do meu aluno. Claro que você vai precisar aí de outros profissionais para que possam, junto com as suas intervenções, construir essa ponte, esse alicerce de novas condutas, de novos hábitos. Mas uma das estratégias, que a gente percebeu que o primeiro passo é o afeto, você criar um vínculo com esse sujeito. Você precisa realmente criar realmente um laço a qual permita com que ele possa te ouvir, para que esses comandos, essas regras, elas sejam estabelecidas de forma muito afetiva. E é interessante buscar estratégias que motivam, como você pode usar, claro, isso vai depender da idade da criança, como estrelinhas para motivar, carinhos de bom comportamento, sabe, palavras de afirmação, parabéns, você consegue, você pode, estou muito feliz, sabe, os mínimos avanços, você realmente fazer uma festa, porque isso motiva a ele querer ouvir novamente, realmente é sempre quando for falar, olhar nos olhos, dessa altura, cuidado com o tom de voz, porque isso pode ser recebido com ele como uma afronta, como um desafiante, então ele tendo outra postura, então assim, a voz ela tem que ser firme, claro, mas cuidado com o tom, o volume dessa voz,
Você busca também sempre criar uma rotina com o seu aluno, né? Criar realmente hábitos esses que estejam estabelecidos dentro da sala de aula. E se for necessário, você analisa se há realmente como ele conseguir realizar as atividades, as avaliações. Se perceber que há uma necessidade de adaptar, então vamos adaptar, fazer uma adaptação dessas atividades, uma adaptação dessas avaliações. O importante é que ele faça parte desse processo, né? Então, se ele tiver resistência para fazer, são 10 questões, pô, vamos fazer 2. Sabe, motivando com algo que venha motivar a ele fazer e dar continuidade, porque o importante não é a quantidade, mas a qualidade, né, que ele venha fazer com compreensão. Então, mas eu não poderia de falar aqui de conduta, né, transtorno de conduta, e não falar do transtorno opositor TOD. Por quê? Porque são dois transtornos que se confundem muito um com o outro. Tem muita gente que acaba meio que deixando aí no mesmo pilar, né, a questão do transtorno do TOD com o transtorno de conduta, que são são dois transtornos em alguns momentos, né, que realmente têm comportamentos parecidos, porém tem algo que realmente difere muito um do outro. Porque o comportamento do TOD, assim, ele realmente é quando ele está em crise, ou seja, são crianças, adolescentes que têm grandes dificuldades realmente em seguir regras, comandos. Ele é desafiador, opositor, ele não percebe a autoridade, né, dos que estão acima dele, como os pais, professores. Então, ele desafia essas autoridades, podendo ter, sim, comportamentos agressivos, hostis, mas quando está em crise, ou seja, quando você confronta, quando você desafia esse sujeito, ele pode ter comportamentos agressivos, mas nunca comportamentos como esses quando ele não é confrontado, ou seja, quando ele não está em momentos de irritabilidade, ele tem um comportamento como qualquer outra criança, porém ele também tem um grau de irritabilidade assim, bem desregulado, e isso provocando sim comportamentos hostis. Mas eles não são maldosos, eles não maltratam animais, eles não têm tendência a roubo, eles não têm tendência realmente a ter a vingança quando fora da crise, né, que se difere aí do transtorno de conduta. Então, assim, a diferença da birra pro TOD é porque, gente, a birra, ela tem tempo, né? Se você não faz nada, com 4 anos a tendência a birra desaparecer. TOD não, a tendência esses sinais permanecer e aumentar. O TOD tem cura? Bom, cura não tem, porém tem intervenções essas que, começando bem cedo de forma preventiva, a tendência esses sinais a cada dia diminuírem e assim a gente modificando comportamentos inadequados com comportamentos mais adequados, sendo que o TOD há também dentro do grau leve, moderado, severos, que vai diferenciar em que ambientes esses comportamentos inadequados acontecem. Se acontece tanto na escola como em casa, e nós temos o moderado. Acontece só em casa, na escola, então é leve. Acontece em qualquer espaço, então esse é um severo. Então, ele tem também um humor raivoso, irritável, assim como o DSM-5 traz, né? Com frequência, ele perde a calma, com frequência, ele é insensível, com facilidade se incomoda com qualquer coisa, com frequência, ele é raivoso, ressentido, ele não erra, quem erra é só o outro. Mas é preciso a gente observar também que ele tem um descontrole emocional muito forte, tem uma discussão frequente com adultos, ele enfrenta adultos, para ele não existe, sabe, quem é maior ou menor, ele enfrenta quem for preciso, quando alguém desafia ele vai desafiar, ele não tem medo, ele enfrenta realmente, ele desafia ativo, recusa obedecer regras pré-estabelecidas, né? Tem muita dificuldade com o não, né? O não para ele é muito difícil, porque ele acha que ele está no controle, que ele pode. A impulsividade também é muito presente dentro do comportamento do TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Os erros sempre é do outro, nunca dele, né? Também muito ressentido, se magoa muito fácil, tudo de acordo aí com o DSM-4, viu? Então, aqui é o que diferencia essa tabelinha, eu mandei para vocês também, que difere a birra do TOD, né? Aqui a gente vai diferenciando comportamentos que com 4 anos, né? Eles
eles desaparecem, não vai deixar prejuízos, né? E porém no TOD não, esses prejuízos eles permanecem, prejudicando o sono, trazendo também prejuízo na aprendizagem, trazendo prejuízo no desenvolvimento. Então, o que deve ser considerado um TOD? A reatividade emocional, isso, que é de forma descontrolada, o problema de autorregulação emocional, há regras, né, com crianças com TOD, com transtorno opósito desafiador. O humor muda, gente, mediante a frustração, como um pingo de água que cai no pé, com o brinquedo que não fica na posição que eles querem, então já é o suficiente para deixar ele irritado, impulsivo. Então, como eu já falei, o TOD tem cura, né? Que não, eu falei que não tem, porém ele tem como a gente ter um equilíbrio, um controle, né, desses sintomas. A BIA, depois dos 4 anos, né, independente se haver intervenção ou não, como eu falei, ele vai desaparecer, não trazendo prejuízos para a questão cognitiva. E o TOD não, gente, vai permanecer. As estratégias, né, elas são bem parecidas com o transtorno de conduta, ou seja, você precisa realmente ter comportamentos adequados, porque o TOD, ele se espelha muito no comportamento do outro, principalmente daqueles que estão mais próximos, que é a família. Então, se você tem um comportamento inadequado, ele também vai ter. Então, se você xinga, a tendência é ele xingar. Assim, é a mesma coisa, transtorno de conduta. Se você xinga, ele vai xingar. Se você tem comportamentos realmente de quebrar regras, né, de não seguir as normas, as leis, né, ele também tem a tendência a fazer a mesma coisa. Então, assim, você precisa ter muito cuidado enquanto isso. Então, evite práticas educativas punitivas físicas. A punição física enfraquece, mas não elimina o comportamento inadequado. A violência física gera violência, ou seja, você vai resolver batendo nele naquele momento, sim, porém não vai resolver. E a tendência é que a criança com TOD ou transtorno de conduta, ele entende e compreende que é assim que resolve os problemas, porque é o modelo que você está direcionando para ele. Então, quando alguém também fazer algo que ele não gosta, confrontá-lo, ele entende que é batendo, sendo agressivo. Então, se ele já tem tendência a ser agressivo, já tem tendência à agressividade, então eu só estou motivando mais ainda essas atitudes, esses comportamentos. Então, tem coerência entre os pais, né? A gente precisa ter coerência na questão de educar, ou seja, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Isso traz também aí uma falta de controle, de autoridade, ou seja, esse sujeito ele fica perdido com quem ele deve realmente seguir as orientações. Então, ele tem dificuldade de realmente lidar com as frustrações, ele sempre quer ganhar, acertar. O erro para ele é muito difícil. Ele aceitar é algo assim mesmo que desregula emocionalmente e assim trazendo prejuízo para comportamental, né? Ele sempre realmente tem esse comportamento de desafiar, de confrontar. Então, por isso que a gente precisa estar muito atento, gente, a esse comportamento. Aqui são algumas regras, né, que eu deixei que pode ser feito. Então, assim, você precisa sempre realmente trazer metas que possam ser alcançadas. Ele precisa entender qual a diferença, gente, da punição para a consequência, porque a punição, por muitas vezes, ela é momentânea. A consequência, realmente, eu entendo a causa que levou a minha atitude, o meu comportamento. Então, a gente precisa estar muito atento em relação a isso, tá? Dentro dessas intervenções. Então, eu preciso ter um limites, né? Disciplina bem estabelecida, rotina. Ele precisa dormir bem, praticar atividade física ajuda bastante, né? A descarregar um pouco a impulsividade, tá bom? Aqui, gente, esse material, ele tem várias dicas que eu coloquei disponível para vocês, para que vocês possam ler com calma e assim aplicar dentro desses ambientes. Eu achei interessante, gente, trazer o TOD, né, nesse terceiro módulo, no sentido para que vocês pudessem diferenciar. Então, qual a diferença do TOD para o transtorno de conduta? Que o TOD, ele tem atitudes hostis ou agressivas, sim, porém, em momentos que ele é confrontado, desafiado, mas quando ele não está em crise, ele não tem comportamento hostis ou comportamentos agressivos ou comportamento de irritabilidade. Porém, o transtorno de conduta, ele tem esses comportamentos, mesmo quando ele não está
desequilibrado, mesmo quando ele não foi confrontado, desafiado, ele tem a tendência a ter comportamentos vingativos, maldosos, né? Ele realmente planeja, ele executa como é que vai se vingar, como é que vai fazer, quanto menos você espera, ele vai lá e faz. Isso já não é atitude do Todd, o Todd não tem esse comportamento. Porém, gente, dentro das práticas pedagógicas com crianças com TOD, né, são as mesmas estratégias, né, que esse profissional ele deve buscar com essa criança, tá? Então, assim, você tem que estabelecer regras e limites, mas lembra o tom de voz, não é gritando, mas com firmeza, sempre olhando nos olhos da criança, dessa altura dela, e sim estabelecendo regras claras, objetivas, sempre, sabe, esses comandos, eles precisam ser bem diretos, nada muito longo, nada muito extenso, tá? Crianças com TOD também e transtorno de conduta, é muito comum trazer outras comorbidades, uma delas pode ser TDAH, que é o mais comum, ou um autismo, ou entre outros, tá? Então, eu queria deixar bem claro, espero que tenha sido esclarecedor essas informações enriquecedoras aí para as práticas pedagógicas, tá? Enfim, então, eu queria deixar também essa ressalva para que realmente vocês se aprofundem dentro do material que foi enviado, é muito importante, porque essa é a nossa realidade muito real que vocês vão encontrar crianças hoje com dentro desse transtorno, né, que envolve a questão das condutas típicas e dentre outras mais, né, então assim, que pode vir aí como comorbidade em outras situações, em outros casos. Então, essa foi minha contribuição dentro dessa disciplina. Espero que eu possa, de certa forma, ter contribuído, né, dentro dessa construção, dentro desse processo. Então, assim, que vocês possam realmente tirar um tempo para ler esse material, gente, é importante, para que vocês possam, assim, realmente se aprofundar muito mais dentro dessa temática, tá? Então, assim, desejo a vocês ótimos estudos e foi um prazer estar com vocês diante dessa disciplina, tá? Um grande abraço da Proval.